Muito bem, um prazer muito grande. Eu estou aqui com o Paulo Henrique, um expoente da nossa cultura de Telêmaco Borba. Eu quero agradecer aqui, não é, a Casa da Cultura, a todas as pessoas responsáveis, não é, ao secretário Fabrício, ao nosso querido guardião, que aqui está. Sempre que eu venho aqui entrevistá-lo, eu pergunto para ele: aí, já avisaram você aí? Tá tudo certo e tal, né? Então, eu acho que o respeito e a não carteirada é a coisa que mais bonita um jornalista tem, e o Oberec preza muito por isso. Então, por isso que é importante que a autoridade competente avise o guardião, não é? Avise o meu querido amigo, mais do que um profissional, um grande amigo, sempre tão querido com o meu trabalho. Importante, e agradeço que o Fabrício fez isso, que avise, não é, o nosso querido colaborador, servidor municipal, para que eu não chegue aqui dando carteirada. E graças a Deus o site americano nunca precisou disso. Então, um abraço ao Fabrício, obrigado, também ao nosso querido que está aqui cuidando com tanto carinho da Casa da Cultura. Rapaz do céu, estou sabendo coisas maravilhosas aí, não é? Você tem brilhado. Vamos falar sobre tudo, vamos falar também, não é, da inserção tua na Lei Rouanet. Eu só quero pedir desculpas a vocês, que hoje eu gosto muito de exaltar, não é, as demais autoridades, as pessoas que fazem parte da pasta, mas da pasta da cultura. Não falarei isso em detrimento do regimento da lei eleitoral, né? Então saiba que tem todos vocês o meu respeito, e tem o respeito da população por tudo que tem feito, certo? Rapaz, e aí, ó, tô com verde e amarelo, Semana da Pátria, né? Estamos gravando hoje, segunda-feira, segundo dia da Semana da Pátria. A entrevista vai ao ar na quarta-feira. Que viva o nosso Brasil! Rapaz, fique à vontade. Não, e além da pátria, lembra que eu comentei com você agora há pouco. Foi. Né? Esse mês agora é um mês muito importante, que é o mês amarelo. Isso. Né? Que é o combate ao suicídio. E às vezes as pessoas que vão estar vendo, pô, mas por que começou a falar sobre isso? É porque realmente o nosso projeto tem muito a ver com isso. Eu sou nascido em Telêmaco, né? Sou nascido aqui em Telêmaco, sou telêmaco borbense, participo da cultura há muitos anos, mas eu nunca tive, Oberec, a cultura, eu fazia por prazer. Entendo. E não propriamente dito pela cultura, né? Então aqui mesmo, onde nós estamos hoje, na Casa da Cultura, a gente se apresentou já várias vezes. A minha primeira apresentação que eu tive aqui, eu tinha mais ou menos em torno de uns 16 anos, né? 16, 15 anos mais ou menos. Hoje eu estou com 43. Que legal. Então, aí você percebe. E a gente sempre participou da cultura do Telêmaco borbense, mas de uma forma indireta, né? Uma época nós tivemos a participação de um CTG, né, onde eu era cantor folclórico do CTG. Lembra que ano mais ou menos? Então, isso aí foi mais ou menos... Tinha quantos anos? Ano de 98, mais ou menos. Fizemos algumas viagens na época, né, onde o grupo de CTG iria se apresentar. Eu ia junto para poder cantar as músicas que fazia parte do folclore gaúcho. Quem era o patrão naquela época? Eu não me recordo. Não recordo? Não me recordo. E aí uma outra vez também a gente montou um grupo de vozes, né? Onde eu era o primeiro tenor, era um quarteto, onde também se apresentamos aqui. O nosso projeto, Oberec, ele começou a mais ou menos, como eu entrei na cultura mesmo, eu falei, não, cara, é isso que eu quero ativar a cultura, né? Eu quero estar dentro da cultura. Foi há mais ou menos aí, há uns 2 anos atrás, né? Uns 2 anos atrás. Há 1 ano e meio atrás, eu tive uma perda muito grande, né? Que foi o falecimento do meu pai, né? Meu pai veio a falecer, e o meu pai participava muito da cultura. Meu pai, sem querer, na verdade, ele participava muito da cultura, porque ele gostava de dançar os bailões, ali de bombacha. Isso, pinchados, né, que ele fala. A minha mãe de prenda, o meu pai de gaúcho. Então, em homenagem póstuma, você vai conseguir uma fotinho do teu pai? Consigo. E mandar para gente colocar nesse momento, tá bom? O nome do seu pai? Joaquim. Joaquim, que te inspirou. E aí? Isso. E aí ele acabou falecendo, né? Acabou falecendo. Ele faleceu no dia 13 de novembro, né, de 2022. Né? Ele acabou falecendo. E
E aí logo, né, passou mais ou menos um período de mais ou menos uns 6 meses, a gente começou a pesquisar um pouco sobre as pessoas que tipo tinham perdido algum ente querido e infelizmente aí foi o nosso susto, né? A gente começou a se assustar em relação a isso, porque das principais e uma das piores doenças, né, que existe hoje na atualidade é a depressão. Sim. É a depressão. E quando às vezes a pessoa perde algum ente querido, é o gatilho para que a pessoa, infelizmente, entre na depressão. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, e aí eu me assustei, Alberec. Aí o susto foi gigantesco, porque eu já tive depressão. Na verdade, a depressão não tem cura, né? Você tem que controlar a depressão durante o resto da sua vida. E eu tive depressão muito antes do meu pai falecer, eu acabei tendo esse problema. E é terrível, né? É uma doença silenciosa, é uma doença é muito perigosa. Não é frescura, tá? Não é frescura, exatamente. A gente fala isso porque tem ganhado muito foco esse chabão, né? Sim. Então, aí realmente não é frescura. E quando a gente começou a pesquisar, Alberec, a gente se assustou mesmo, assim. Porque o Brasil hoje, para você ter uma ideia, até o ano de 2023, nós tínhamos no Brasil mais de 12 milhões de casos diagnosticados como depressão, fora os que não são diagnosticados. Ou às vezes a pessoa tem um medo, tem um receio de falarem, apontarem que é frescura. O nível cultural do Brasil, ele tem esse grande problema. Muitas vezes as pessoas não fazem a notificação, não fazem o registro, não vão até segurança pública, por exemplo. As pessoas reclamam porque talvez as medidas não estão sendo tomadas. Deixar claro que graças a Deus tem, a gente está bem servido nesse sentido. Mas por quê? Porque o número que chega para a central é X e o número de fato que acontece é muito além disso. Assim também os casos, não é? Na questão de depressão, na questão de pode falar a palavra inteira senão cai o vídeo. Então, e aí sobre esse outro caso que você ia falar agora, a gente se assustou mais ainda, porque o Brasil, ele tem em média, uma média de 800 mil casos desse outro problema que você ia falar. Imagina, gente, primeiro a gente falou inteiro, depois que eu lembrei que nós estamos no Brasil sem liberdade de expressão. Então não pode se falar, quando a gente está falando de forma informativa, a palavra. E aí foi um baque, né? Foi um susto muito grande pra gente. Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí na época, Alberec, a gente pensou até em vender alguns bens nossos, fazer uma rifa de uma Kombi. Eu tenho uma Kombi, né, toda estilizada. A gente pensou em fazer uma rifa para poder investir no projeto, né? Que o projeto, o que é? O projeto, ele tem o nome de Amor Eterno, que é a música que eu escrevi para o meu pai. Olha que lindo isso. O projeto chama-se Amor Eterno. Esse projeto, ele consiste na gravação, né, de 10 músicas e 2 clipes voltado para as pessoas com depressão. Porque na verdade, Alberec, o que acontece, a gente não quer falar sobre a depressão propriamente dita, mas a gente quer falar o que pode acontecer para evitar a depressão. Para você ter uma ideia, Alberec, se você fizer caminhada e tomar sol, você já é um grande passo para você prevenir a depressão. Porque o fato de você sair do teu quarto, o fato de você ser desenjaulado. Porque o que acontece, quando você faz uma caminhada aí de pelo menos 1 hora, meia hora, você faz a oxigenação do cérebro. E o sol é a principal fonte de vitamina D. Exato. Que é a vitamina D que nos motiva, que dá motivação e tal. Então o nosso projeto está justamente destinado para essas pessoas. Além disso, Berek, como a gente fala sobre a depressão, nós falamos na verdade sobre a motivação no nosso projeto. Porque o que acontece? Nós temos hoje vários problemas, você mesmo sabe disso, e muitas vezes as pessoas falam que você não consegue. Exato. Você não vai conseguir, você não vai, entendeu? Por que você vai conseguir fazer algo difícil? Por que você vai se tornar um jornalista, né? Sendo que é tão difícil, larga a mão, entendeu? Então a nossa ideia do projeto é justamente ao contrário.
E qual que é a grande diferença? Eu tive esse tempo atrás num podcast, e a gente estava conversando e eu comentei assim, você é funcionário de uma empresa, né, de uma empresa X, pensa a empresa que você quiser, tá? Você é funcionário da empresa, e de repente o Oberek, um excelente funcionário, né, cumpre todos os seus papéis dentro da empresa, chega sempre 10 minutos antes do horário de bater o ponto, se o responsável pelo teu trabalho chega para você, Oberek, eu preciso que você fique pelo menos mais 30 minutos hoje, você aceita, e de repente o Oberek começa a subir de cargo, porque ele é um excelente funcionário. Exato. Ele é excelente. Mas para as outras pessoas que são companheiros, fala assim, cara, o Oberek é um puxa-saco. Exato. O Oberek é um cara que fica idolatrando o patrão, por isso que ele está conseguindo aquele. Então, no nosso projeto, a gente fala sobre isso também. Que, na verdade, Oberek, o que é? Que isso faz parte do processo. Isso é o que ninguém fala, Oberek. Isso é o que ninguém fala. Que as dificuldades, os problemas que muitas vezes nós temos no nosso dia a dia são partes do processo. Interessante. Ó, eu vou citar aqui, né? Eu devo fazer uma entrevista com um psicólogo para a gente comentar a respeito. De repente eu tenho um problema ali dentro de casa. De repente eu tenho um problema ali na minha rua de alguém que está triste, que está não sei o quê, ou alguém que faz uma benevolência muito grande com as pessoas. Para elas eu não falei parabéns e tal, mas lá no Facebook, no Instagram, eu vou lá naqueles estrelões, naqueles figurões, parabéns e tal, para aquele que você está falando, que ele está ajudando as pessoas, está sendo reconhecido por muitas pessoas aqui do nosso entorno. Quando ele começa a subir, você vem com essa de que é um saco, de que ali está dando jeitinho, e de repente do nada você não ouve mais falar da pessoa. 6 meses depois você vai descobrir, olha, eu estava bem, estava legal, mas eu tive uma depressão enorme. Ele fala, como você teve depressão? Não, é porque a carga foi muito grande de pessoas me acusando de estar dando jeitinho. Ou seja, na hora que eu me sobressaí, porque eu me esforcei em ajudar pessoas, ser solidário, o pessoal, ao invés de me ajudar, ao invés de fazer aquilo que faz com o figurão lá, parabéns, o cara nem sabe que você existe, né? Daí você esqueceu de falar a mesma coisa para aquela pessoa que mora na rua de sua casa. Sabe, Oberek? Só deixando bem claro que eu não sou de seguir as redes sociais nesse sentido, mas eu tenho me pego lá, às vezes preso na Mábia, filha do Neymar. Aí eu falo assim, vem cá, se me permite o comentário pessoal, falo, vem cá, não. Esse homem deixou os helicópteros dele lá para servir o Rio Grande do Sul, né? Tem um cara que é candidato a prefeito de São Paulo lá, cara com os seguidores dele, doou carretas, e carretas colocou o helicóptero pessoal dele lá. Aí não é questão que eu vou seguir somente por. Aí você vai na Mábia, aquele bebezinho maravilhoso, além de tudo, é um anjinho com um sorrisinho formidável. Engraçado isso. Complementando isso que você está falando, e isso é muito importante que você falou, porque o que acontece, por exemplo, existem pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, que querem fazer a mesma coisa. Eu só peço perdão de me estender muito. Que querem fazer a mesma coisa, que é ajudar o próximo, que é o principal intuito, é ajudar o próximo. Só que o que acontece, infelizmente, nós não temos recurso financeiro, muitas vezes, para realizar esses projetos. Por isso que existem os projetos como a Lei Rouanet. Exato. Por isso que existem os projetos como a Lei Rouanet. A gente sabe que, infelizmente, assim como várias outras leis, elas foram meio deturbadas. E daí é isso que você apenas, algo que eu pedi para você, que eu não peço nenhuma pauta, não dou nenhum direcionamento, para a gente pegar e colocar as claras aqui, que a Lei Rouanet também tem beneficiado muitos artistas, que não é o teu caso, mas muitos artistas anônimos. Sim, então, e aí o que acontece? Logo em seguida, né, quando a gente pensou em criar o projeto, a gente começou a buscar essas informações, a gente se assustou. E infelizmente, antigamente, né, até as pessoas que vão nos assistir podem perguntar para os seus avós, para os seus bisavós, que antigamente existia um
tipo de falecimento que era a pessoa falecia por tristeza. As pessoas falavam isso, que era nada mais nada menos do que a depressão, né? Mas a pessoa, por que ela faleceu? Ela faleceu de tristeza, né? Que era um termo que era usado antigamente. E infelizmente, a partir do momento que a gente começou a criar o projeto, até então a gente não tinha mandado o projeto ainda para Brasília, nós estávamos na fase do planejamento do projeto. 3 conhecidos, um aqui de Telêmaco Borba, um empresário daqui de Telêmaco Borba, e infelizmente 2 empresários também de Ponta Grossa acabaram falecendo, né? Por culpa da depressão. Infelizmente eles acabaram tomando umas atitudes que acabaram perdendo a vida, né? E quando aconteceu isso foi um baque para mim. Eu falei, caramba, cara, tá no quintal de casa, tá acontecendo essas coisas e as pessoas não estão enxergando, né? As pessoas não estão enxergando. E aí nós criamos o projeto. Além da inspiração ser seu pai, a homenagem ao seu pai, também esses empresários. Sim. Porque o que acontece, Berek, é incrível. Mas quando você começa a se inclinar a relação a alguns assuntos que você começa a pesquisar, você vai vendo que é muito mais fácil você encontrar pessoas com depressão, por exemplo. E infelizmente, né, a partir do momento que a gente começou a conversar sobre isso, a gente participando de alguns programas de rádio, alguns podcasts, a gente começou a ver que é muito maior do que a gente imagina, né, os problemas de depressão. E aí nós criamos um projeto, o nosso projeto mandamos para Brasília, né, e por muita surpresa nossa, foi aprovado. No dia 8 de dezembro do ano passado, o nosso projeto foi aprovado com 2 honrarias. Olha lá, que legal. A gente recebeu um e-mail da Margarete de Menezes, parabenizando primeiro pelo fato da gente discutir sobre um assunto que infelizmente, Berek, é pouco discutido. As pessoas falam de depressão, mas deixam no ar, né? Então a gente recebeu 2 honras, né? Que foi uma pelo fato do projeto a gente discutir sobre depressão, principalmente pós-pandemia, né? E uma outra questão foi o baixo custo que a gente solicitou. Porque o que acontece? Quando a gente fala em Lei Rouanet, as pessoas pensam lá, porque o artista pediu 3 milhões, porque outro artista pediu 50, 500 mil, né? O nosso projeto hoje, ele foi orçado, né? A gente tentou enxugar ao máximo, porque o nosso interesse não é utilizar indevidamente o dinheiro público, né? Não é o nosso interesse, até por sinal a gente é completamente contra isso. Então o nosso projeto hoje ele ficou orçado, né, em 103 mil reais. Olha que legal. 103 mil reais. Então a gente recebeu dois parabéns, vamos dizer assim, pelo fato da gente discutir sobre depressão, né, e pelo fato do nosso baixo orçamento. Agora me conte uma coisa, vocês já estão em execução do projeto? Então, na verdade, o que acontece? Hoje nós estamos, teoricamente, na segunda fase do projeto, que é a captação do recurso. E exatamente isso que aqui nós vamos comentar a respeito, pedindo que as empresas entendam essa grande importância, especialmente a temática. E assim, Berek, o que a gente comenta? Primeiro, né, para aquelas pessoas que não sabem, a lei Rouanet, a empresa utiliza um percentual do imposto de renda dela, que ela vai ter que pagar para o governo, tá? Ela destina... abate ali. Isso, ela destina lá 4%, tá, do imposto de renda para o projeto. A partir do momento que ela destina 4% do projeto, para o projeto, a gente emite uma nota para ela, onde ela vai abater no imposto de renda dela. Tá? A grande diferença, e isso que é o mais importante, hoje, para você ter uma ideia, o nosso projeto, tá, ele tem assim, a nossa intenção é até o início do ano que vem, o projeto já está em andamento. Mas se caso, por exemplo, quarta-feira, que vai estar, né? Exato. Quarta-feira vai no ar, quinta-feira uma empresa gostou do projeto e quer participar, a gente já inicia a execução do projeto imediatamente. Que ótimo, tá? A execução do projeto, a gente vai usar todas as redes sociais, tá? Então a gente vai usar Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, X,
vídeos, enfim, todas as redes, para poder divulgar o nosso projeto, tá? O que é a empresa? E isso que é o interessante, Berek, que é até bom a gente, esse espaço né, que você nos cedeu, para discutir sobre isso. Porque o que acontece? Quando uma empresa, a empresa X de Telêmaco Borba, investe num projeto, primeiro, o nome da empresa fica muito mais valorizado, né, porque ela está investindo num projeto. Né? Segundo, o alcance do nosso projeto, vai ser em torno de mais ou menos 60 milhões de pessoas no período de um ano. Exato. Então são 60 milhões de pessoas que vão estar vendo a marca da empresa que está nos patrocinando. Entre compartilhamentos, vídeos, essa entrevista acaba fazendo parte ali do portfólio de documentos. Porque o que acontece, todas as empresas, né, que entram no projeto, ela carrega, todas as nossas apresentações, vai estar ali a logo da empresa. Exato. Então, imagina só, você utilizar o teu imposto de renda, que teoricamente, né, vai para o governo, você utiliza o teu imposto de renda para uma propaganda teoricamente gratuita. Exato. Né? E além disso, vai estar colaborando com a cultura, né? A intenção nossa, eu vou ser bem sincero com você, Berek, eu sou telêmaco borbense, eu amo essa cidade, cara. Eu tenho um amor por essa cidade gigantesco. Eu sempre comento que eu sou um dos poucos telêmaco borbenses que tem uma bandeira de Telêmaco Borba. Olha que legal. Eu tenho uma bandeira em Telêmaco Borba, sabe? Um dos poucos. Então assim, e eu gostaria muito, Berek, é lógico que a Lei Rouanet, ela abre para o Brasil todo. Isso. Então pode uma empresa, por exemplo, lá do Acre, lá da Amazônia, lá de Roraima... Você gostaria que as empresas da casa dessem aí o prestígio, a prata da casa? Exatamente. Porque o que acontece, Berek, a nossa intenção, e até a gente comenta, quando a gente fala para algumas pessoas sobre a Lei Rouanet, as pessoas falam assim, cara, mas você tem um projeto aprovado pela Lei Rouanet? As pessoas até me questionam, porque quando eu falo em Lei Rouanet... Justamente por causa daquele selo que ficou. Exatamente, quando eu falo em Lei Rouanet, a pessoa já imagina lá um global, já imagina um artista lá de uma gravadora extremamente famosa e tal. E não, cara, eu sou um telêmaco borbense. Nesse sentido, sou um telêmaco borbense, filho de um operário, filho de uma dona de casa, com o maior orgulho, maior honra de ser filho deles. E tem um projeto aprovado na Lei Rouanet. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que, você sabe que eu lancei o livro, Jornalista a Jornaleiro, e eu fiz questão de citar os R$2.527 que, numa premiação, né, que houve aí para trabalhos, eu tive da Lei Paulo Gustavo. Ou seja, não olvidar, não deixar no anonimato algo que você recebeu por algo que... Então, fiz questão de deixar ali na página ali do meu livro. Então, são situações assim, é legal quando acontece, né? Sim. E o que acontece, para você ter uma ideia, o que mais nos preocupa é que, por exemplo, em 2024 agora, os casos de depressões, eles passaram de 15% para 18,5%. Houve um aumento dos casos de depressão. E o que mais deixa assim a gente triste, que de cada 10 mulheres, 7 têm depressão. Então sim, o número é muito alarmante. Agora, Paulo, me conte uma coisa. Quem quiser entrar em contato, vamos falar mais, tá? Quem quiser entrar em contato com você, as empresas que quiserem entrar em contato com você, qual é o teu contato, o teu celular? Então, o meu WhatsApp, isso. Né, eu sempre gosto de passar o meu WhatsApp, porque o WhatsApp você manda a hora que dá para você ver. 42, tá? 42 99842 1809. Nesse momento, esse é o meu WhatsApp. Está aqui, para vocês. E aí, assim, o que acontece? Como a gente já utiliza algumas redes sociais, né? Tem a nossa rede social, que se a pessoa às vezes quer ter um feedback, pelo menos uma ideia, uma palhinha, é o arroba Paulo com 2 L, né? Paulo.silva.oficial. Muito bem, vai estar aí embaixo anexado para você, para que você possa entrar, né, e conferir. E o Berek, não querendo pressionar as empresas de Telêmaco Borba, mas já pressionando. Imagina só, nós tivemos a nossa apresentação aqui na Casa da Cultura, né,
no Festival Gomarábica, né? Nós participamos agora há pouco tempo no Festival de Inverno em Ponta Grossa. Olha que legal! Nós participamos lá, levando o nome de Telêmaco Borba. Nós participamos de entrevistas na rádio de Ponta Grossa, mesmo em várias. A gente participou de alguns podcasts já, divulgando o nosso projeto. Nós temos agora, dia 11, quarta-feira, nós vamos abrir um dos shows da IFAP, que é em Ponta Grossa também, que a IFAP hoje é um dos maiores eventos agro, né, do Paraná. A gente vai estar lá, né? Então são locais que, se hoje nós tivéssemos uma empresa nos patrocinando, você já estaria divulgando. Olha que legal! Já estaria divulgando. Então sabe, a gente precisa muito desmistificar essa imagem da Lei Rouanet, sabe? Porque assim como o meu projeto foi aprovado, a nossa intenção é que o nosso projeto seja realizado aqui em Telêmaco Borba, com uma empresa de Telêmaco Borba, para que a gente possa levar o nome dessa empresa para outros locais e também, ao mesmo tempo, incentivar a cultura de Telêmaco Borba para que eles possam fazer projetos também na Lei Rouanet. Agora me conte uma coisa, do que compõe o projeto de vocês? Quais serão as ações práticas do projeto? Tá. As ações práticas, como eu falei, a gravação de 10 músicas, tá? As 10 músicas são voltadas para o assunto. Já começou a trabalhar? Já temos, já tem as 10? Sim. Ótimo. Até por sinal, a música que nós apresentamos aqui no Gomarábica é a música que faz parte do projeto. Ok. Que faz parte do projeto. Então, a gravação dessas músicas, a gravação dos clipes, onde vai estar disponível em todos os streams, né, como Spotify, Deezer e etc., YouTube, enfim, né? Aí a gente vai estar a prática das lives, né? Então, durante as lives, porque assim, todos os artistas, eles levantam uma bandeira, né? A gente vai comentar, por exemplo, assim, Ana Castelo, por exemplo. A Ana Castelo, em todos os shows que ela faz, ela levanta uma bandeira que os pais têm uma cortadinha um pouco na utilização excessiva de celular pelas crianças. A nossa ideia é a mesma, só que falando sobre a depressão. Exato. Tá? Então o que acontece? Nós vamos utilizar todas as redes sociais durante o período de um ano, tá? Com lives, até por sinal, nós vamos ter uma live hoje. Olha que ótimo. Vamos ter uma live. Esse dia que estamos gravando, né? Dia que estamos gravando, segunda-feira. Né? Então assim, nós vamos ter uma live hoje no TikTok, que vai ser a nossa primeira live. Nós já temos um contrato com a TikTok. Olha que legal. Por causa da utilização das lives, né? A gente já tem um contrato com eles. E além disso, os shows que nós vamos fazer. Por exemplo, nós já temos programado um show aqui na Casa da Cultura? Na Casa da Cultura, só que na Praça aqui da Família. Ótimo. Já estamos organizando esse show. Nós também já temos a organização para mais ou menos daqui 2 meses, quase no final do ano, hein? A gente está utilizando os espaços em algumas escolas. Olha que a gente vai falar também sobre motivação e depressão para os jovens. Mas cuidado, que eu já ouvi dizer que para fins particulares, isso aí em escola, sabe? Eu já ouvi dizer, para o meu livro era para fins particulares, e daí já falaram que eu tinha que ligar lá para a Secretaria Estadual, Secretaria Estadual de Educação, daí para uns pode, para outros não pode, então já se prepare para ter essa barreira. Mas aí que está o nosso projeto. O que nós falamos sobre barreira? Que não faz parte do processo? Exato. É exatamente isso. É isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Não é porque nós estamos executando o projeto que nós não tivemos dificuldade. É até, por sinal, contar em alguns pontos, Soberec, a nossa história. Porque imagina só, para você ter uma ideia, um dos nossos produtores hoje, que a gente já vem trocando ideia com ele, é o Eduardo Godoy, que é o produtor da Ana Castelo. Exato. E aí imagina assim, poxa, um telêmaco borbense, um filho de operário, uma filha do dono de casa, e de repente está sendo produzido por Eduardo Godoy, que é o mesmo produtor da Ana Castelo. Como assim? Mas daí o que eles vão fazer? Eles vão falar assim para você: você vai ter lucro. Então, daí quando você vê outras pessoas, eu estou dando testemunho pessoal, gente. Está acontecendo isso com o de jornalista a jornaleiro. Está acontecendo isso com o meu livro. Mas sabe, Berek, aí que tá. Imagina só,
Núcleo Regional de Educação, aquele abraço. Eu abri mão de várias coisas para me empenhar no projeto, né? Hoje, para você ter uma ideia, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, hoje teoricamente quem comanda todas as despesas da minha casa é a minha esposa. Hoje a minha atenção está estritamente envolvida ao projeto. E o que acontece? É muito difícil a gente que quer ter esse lado cultural, abranger esse lado cultural, é muito difícil para a gente. Porque não podia ter, né? Porque não tem, tipo assim, não existe um apoio financeiro, não existe, né? Como diz assim, sempre a gente vem conversando com os secretários de cultura daqui de Telemaco Borba, em relação justamente a isso, né? Que talvez até, por sinal, Berec, não surgem mais projetos culturais por causa dessa dificuldade. E é essa barreira que nós estamos quebrando. Só que daí tem que deixar assim muito claro, algo é você pregar aqui, tá certinho, você dentro da nossa conversa, não, mas é normal porque são barreiras que, outro algo é que não deveriam existir essas barreiras. Exatamente. Porque senão a gente normaliza. Exatamente. Sim, concordo plenamente. Sabe, e o que a gente tenta mostrar para as outras pessoas, e até por sinal é uma das nossas intenções de mostrar para os jovens, né, principalmente para os jovens, é que o não faz parte do processo. O não faz parte do processo. O que diferencia é você superar o não e não parar. Exato. E continuar. Vai ter dificuldade, vai ter dia que você vai ter e esse não ser transformado em si, né? Vai ter dificuldade, vai ter dias que você tem vontade de chutar o balde. Tem. Só que acontece, no outro dia você tem que acordar de novo, bater a mão no peito e continua, cara. Esse é a nossa correria. Nós estamos, primeiro eu entrei nessa questão da cultura e agora falando em termos gerais, né? Porque se você se deixar se abater, é aí que começa, né? E daí, aquele chavão de muita gente achando que a depressão é frescura. Não é em absoluto mesmo. Como foi o Festival Gomarabica para vocês? Olha, eu vou dizer por mim, Humberto. Claro. Tá? Para mim foi uma realização. Foi uma realização mesmo. Porque o primeiro Gomarabica, o primeiro festival, início do Gomarabica, eu estava sentado. Como espectador? Eu era criança, e eu vi o meu irmão tocando violão. O nome do seu irmão? Adriano Silva. E eu lembro até hoje que ele cantou a música Menino da Porteira. Olha lá. Foi a apresentação dele. E depois de anos, né, eu estar, né, no palco, vendo a minha mãe, vendo a minha tia, vendo a minha esposa, vendo os meus filhos me assistindo, né? E assim, o Berec, eu tinha abandonado a música. Eu só voltei para a música, primeiro tendo o apoio da minha esposa. Exato. E segundo, porque eu vi que através da música eu poderia levar uma mensagem muito mais motivacional para as outras pessoas. Música mágica. Então por isso eu voltei para a música. E para mim foi uma realização. E principalmente, o Berec, eu cantar e olhar do meu lado e estar o meu filho tocando violão, né? O meu filho tocou, eu cantei. Então assim, foi uma realização para mim excelente, sabe? Foi uma realização mágica, assim. Tanto que eu tenho, a minha esposa gravou e muitas vezes eu assisto e choro de emoção, porque tá num lugar, né, primeiro relembrando, né, a pessoa Gomarabica, que foi extremamente importante para a cultura de Telemaco Borba. Tá num local onde pessoas, né, do meu vínculo. Vou interromper você aqui, porque está chegando para voltar do almoço o Marcos, que era chefe, coordenador da biblioteca e muito querido com o livro do Americano. Deus abençoe, viu? Como é que está? Tudo bem, Marcos? E aí, para a gente foi uma realização muito grande. A gente comenta, sabe, Alberec, que as pessoas elas precisam valorizar os pequenos detalhes. Talvez, quem sabe, alguma pessoa que entrou aqui no palco não cantou, ficou feliz, mas enfim, acabou, foi embora, não foi classificado, tchau, obrigado, e morreu o assunto. Para nós não, para nós foi uma realização mesmo, uma realização muito grandiosa, né, em estar participando aqui. Agora, nós tivemos um testemunho, assim, aos nossos olhos, de uma das concorrentes, que ela havia perdido o bebê
não é? Sim. Grande amiga minha, até por sinal, que a é Érica Prada. E ela falou assim, Érica em Prada. amor ao meu bebê, em amor à música, eu vou fazer a apresentação. Sim, a Érica Então Prada. a música traz essas coisas. Né? Sim, Então o nosso projeto hoje está muito ligado a isso. A música traz essas mensagens. Que é uma musicoterapia, né? Agora já faço o seguinte, uma coisa que poucas vezes o artista gosta de falar, mas, né, você é prata da casa, teu nome completo. O meu nome é Paulo Henrique da Silva. Você nasceu em que dia? Nasci no dia 31 de março de 1981. Então, só para você saber que você faz aniversário no mesmo dia do meu pai, o colonezinho baixinho, eu fico muito feliz de saber que você é 31, Marcos. Ariano. O nome da tua esposa? Jéssica. Sabe por que eu quero falar? No caso da esposa e tal. O que seria de um artista se não é o apoio ali da família? Com certeza. Jéssica, um abraço, parabéns por isso. Nome dos filhos? Um deles é o Júnior, né? O outro é o Cauã, e aí eu tenho a filha que é a Bianca. Qual a idade dos filhos? Porque daí eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Tá. O meu mais velho 24 anos, o do meio tem 21. Qual é o nome do meio? O Cauã. O primeiro? É o Júnior. O Júnior, depois o Júnior, Cauã. Quantos anos? O Cauã está com 21. 21. E aí a minha filha com 14 anos. Tem um deles que você está conseguindo aos poucos, fala, filho, filha, ó, música. Tem algum deles? Então, na verdade, nenhum deles. Nenhum deles. Sejam aquilo que vocês quiserem, para a gente deixar claro, né? Exatamente, isso eu deixo muito claro. Isso, Berek, eu deixo muito claro. O meu filho do meio, ele é um músico autodidata. Que legal. Sabe? Mas ele é mais acanhado, ele não gosta. Tanto que foi uma briga para ele poder participar comigo aqui do Gomarábica, que ele tocou. O meu filho mais velho, ele tem assim um projeto de vida. Ele está fazendo faculdade de fisioterapia. Uau, legal. Ele está fazendo faculdade de fisioterapia aqui em Tremembé, né? Não sei se podemos comentar. Pode, a Unifateb? A Unifateb, ele faz lá, a Unifateb. E o principal objetivo dele... Que é uma empresa aí, né, de repente, que possa estar aí contigo. Poderia, ela é uma delas que pode estar com a gente. O meu filho, ele faz fisioterapia e ele começou a fazer fisioterapia por um problema que ele teve no joelho. Olha lá. Então, o que ele pensou? Ele falou, não, eu vou me formar em fisioterapia para me ajudar as pessoas que tiveram o meu problema que eu tive no joelho. Então continua sendo um trabalho... E a sua menina está conseguindo, de repente, fazer com que ela tenha um gosto ali pela música? Então, a minha filha, na verdade, ela já é mais ligada na parte de criação de vídeos. Excelente! Exatamente. Que a tua menina é a Bianca. Ela tem um canal no TikTok. Pode falar o nome do canal dela. Então, Bia com Y. @BY. E ela também, né, tem essa parte meio publicitária. Olha que ótimo. Mas eu fico muito feliz por eles, né? Por mais que eles não estejam andando no caminho meu, que é o da música, mas só o fato de saber que um dos filhos tem esse pensamento em ajudar o próximo, né? Tá fazendo a faculdade de fisioterapia, eu vejo como vocacional. Na Unifateb, né, daqui de Tremembé, uma empresa super conceituada. Parabéns, inclusive, por medicina. Sim, verdade. Tendo a minha filha também ligada nessa parte. O doutor Tiago, né? Paulo aqui, ó. Uma caprichada aqui, viu? Um abraço à professora Paula. E até por sinal, Berek, a gente já mandou o nosso projeto para a Unifateb. Ótimo. Né? Ainda não obtivemos a resposta ainda, mas é uma empresa que... Só lembrar, inúmeros parcerias que a Unifateb tem com o município, que realmente agrega a cidade. Mais um agregar aí seria muito legal. E além disso, a gente vai estar podendo levar o nome da empresa para fora de Tremembé. Eu sempre comento, sabe, Berek, que as pessoas aqui de Tremembé, até por sinal, nós estivemos na Câmara Municipal apresentando o nosso projeto. E eu comentei assim, as pessoas de Tremembé, eu vejo que muitas delas, elas estão muito presas, pensando que Tremembé vai até a ponte do Rio de Bagé, até em Baú. E na verdade não, cara, o mundo é muito aberto. Uma concorrências aí brilhando. Exato. Gente, eu estou tentando achar o contato. Nós temos uma professora pesquisadora na USP que está brilhandésima. Nós temos o nosso querido professor Vander Cruz. Ele é doutor lá na Universidade Federal do Paraná. Nós temos
Telemaco Borbenses aí no mundo espalhado, brilhando. Então é muito além do ritmo, gente. Sim, muito mais, muito mais. E é isso que a gente tenta buscar no nosso projeto. Uma mensagem final aí, eu iria conversando com você aqui até depois da manhã, mas uma mensagem final. Orem por nós, orem por nós. A gente espera que vocês entrem no nosso canal, curtam, comentem, porque isso é um grande apoio. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho dinheiro para apoiar o projeto dele. Mas só o fato de entrar no nosso canal, de divulgar e tal, já é um ótimo trabalho. E assim, nunca desista dos seus sonhos. Sonhos a gente transforma em projetos e projetos a gente realiza. É isso que a gente faz. Eu não quero nunca, Berek, fazer com que as pessoas enxerguem o Paulo, mas eu quero que as pessoas enxerguem um Telemaco Borbense que aos poucos está conseguindo alcançar o sonho dele. Que você também, que tem um sonho, também alcance. Muito bem, novamente agradecendo aqui pelo espaço, não é? Aqui o hall de entrada aqui da Casa da Cultura, agradecer a todos os responsáveis, deixar um abraço ao meu querido amigo aqui que fica aí dando aquele cuidado bem legal aqui. E é isso, que possamos desmistificar e saber que a Lei Rouanet também está sendo aí útil aos nossos Telemaco Borbenses. Vamos dar um tchau lá? Vamos. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Isso aí.